Fala aí, galera do Binóculo, estamos aqui no nosso especial sobre Reforma Protestante. O mundo nunca mais foi o mesmo. Então hoje iremos falar sobre sola fide, somente a fé. Então, confira. Então, galera, o que nós iremos tratar agora é num dos aspectos, uma das doutrinas fundamentais da igreja evangélica, da igreja protestante. E por que nós temos que falar sobre esse tipo de coisa? Porque, infelizmente, ainda hoje nós vemos essa doutrina sendo esquecida. Nós temos que lembrar que na época da Igreja Católica, até a Idade Média, né, antes de haver a Reforma Protestante, nós temos que lembrar que a Igreja Católica ela já havia colocado parâmetros para você alcançar o perdão dos seus pecados. Você conquistar graça diante de Deus, mediante a compra de indulgências, mediante ir a um lugar sagrado, mediante você a tocar em alguma coisa sagrada. Então, eram formas que a Igreja Católica, de você pecou, reza tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, que você vai conquistar perdão dos seus pecados. E nós temos que lembrar que esse tipo de coisa foi o que incomodou Lutero. Porque Lutero ele tinha uma ideia de um Deus irado. E ele não conseguia entender como é que o homem conseguiria se aproximar desse Deus. Não é à toa que Lutero ele diz que para ele Deus era um grande juiz. Porém, quando ele ler na Bíblia, lá em Romanos 1, dizendo, porque o justo viverá pela fé. E isso é o versículo primordial da reforma. O justo viverá pela fé. O que quer dizer isso? É que Lutero só depois foi perceber que o catolicismo tinha uma falha quando se dizia em perdão de pecados. Porque Lutero percebeu que a única forma de nós conseguirmos o perdão dos nossos pecados é mediante a fé em Jesus Cristo. Porque nós percebemos que pela Bíblia Deus é um Deus justo, mas Ele também é um Deus amoroso. Então, como um Deus justo, Ele requer que o pecado seja pago. Então, o teu dinheiro, você orar quantas vezes for preciso, você ir num lugar sagrado, ir lá no Vaticano, isso não vai perdoar os seus pecados. Porque Deus é um Deus justo. Ele requer a punição do pecado. Aquela dívida precisa ser paga. Só que Deus é amoroso e Ele creditou a Jesus Cristo isso. Quem foi Jesus Cristo? Foi a pessoa que recebeu a justiça de Deus sobre ele. Ele recebeu a ira de Deus para pagar os nossos pecados. Quem recebeu a punição do pecado que eu merecia, que você merecia, foi Jesus Cristo. E o que ele pede para que essa justiça que ele conquistou, para que esse perdão que ele conquistou, para que esse lugar, porque Jesus Cristo, ele veio ao mundo para fazermos como eu e você pudéssemos ser filhos de Deus. Como é que ele conseguiu isso? Ele só pede uma coisa, que você tenha fé. Por que a reforma vai falar sobre a fé? Porque não adianta nada que você faça, nada, exclusivamente nada que você faça, pode conquistar aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Ele pede a sua fé, porque pela graça sois salvos mediante a fé, para que ninguém se glorie pelas suas obras. O que é essa fé? Fé é você declarar para Jesus assim: Jesus, eu declaro que pelos meus métodos, pelas minhas mãos, pelos meus esforços, eu não consigo agradar a Deus. Então, Senhor, o que é fé? Eu confio. Jesus, eu estou dizendo para assim, eu tenho fé em você, Jesus. Eu tenho fé que o que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim é o suficiente para me salvar. E Lutero colocou isso como fundamento, um dos fundamentos da reforma. Sola fide, somente a fé. Para estar no céu você não precisa comprar nada. Você não precisa pagar, orar quantas vezes, subir a escadaria de joelhos. Você precisa depositar a sua fé naquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Chegamos ao ponto que a Igreja Católica já não ensinava mais a fé em Cristo, mas em si uma compra. Meu querido, o teu dinheiro jamais vai comprar algo de Deus. É impossível barganhar com um Deus que não precisa de nada. Então nós temos que entender que somente pela fé podemos nos achegar até a Deus. E isso é muito importante, meus irmãos, porque isso foi o pilar central, um dos pilares, os 5 pilares centrais da reforma protestante. Pela fé nós chegamos diante de Jesus Cristo. Nada do que eu faço
pode conquistar favor diante de Deus. Só a fé, porque é Jesus Cristo que conquistou todos esses méritos e creditou em nossa conta. Graças a Deus por isso, e que Deus te abençoe, e continuaremos com esse especial sobre a Reforma Protestante. Por que não somos católicos e somos evangélicos? Porque nós cremos na fé exclusivamente em Cristo, e nada que nós possamos fazer pode conquistar graça diante de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.